Naquela noite, tudo parecia absolutamente normal. E talvez tenha sido exatamente por isso que o que aconteceu em seguida mudou tudo. Hannah nunca imaginou que um simples convite para jantar seria capaz de despertar algo tão intenso, tão inesperado e tão difícil de ignorar. Ela ainda se lembrava perfeitamente do momento. O restaurante do hospital estava quase vazio. Era fim de tarde, e a luz suave do pôr do sol atravessava os grandes vidros, pintando o chão de dourado. O aroma de café fresco se misturava com um cheiro discreto de chuva que começava a cair lá fora. Hannah segurava o celular nas mãos quando a mensagem chegou. Ela abriu a conversa sem imaginar que aquilo iniciaria uma tempestade silenciosa. Ana, você aceitaria jantar comigo amanhã à noite? Nada formal, né? Só gostaria de conversar melhor. A mensagem era de Ricardo. Um homem educado, gentil e completamente respeitoso com ela desde o dia em que se conheceram. Nada naquelas palavras parecia errado. Nada. E ainda assim, Ana sentiu um leve aperto no peito. Talvez porque ela soubesse que outra pessoa poderia não interpretar aquilo com tanta tranquilidade. Do outro lado da mesa, Lucas levantou os olhos lentamente. Ele estava sentado ali havia alguns minutos, aparentemente concentrado em alguns documentos do hospital. Mas Ana sabia que Lucas tinha aquela habilidade estranha de perceber tudo ao redor sem parecer estar prestando atenção. E naquele instante, ele percebeu. Quem mandou mensagem? A pergunta saiu simples, mas havia algo no tom dele, algo firme demais. Hannah respirou fundo, tentando manter naturalidade. Um conhecido. Lucas ergueu uma sobrancelha, aquela expressão que sempre fazia quando sentia que alguém estava escondendo algo. Um conhecido que te faz sorrir para o celular? Ela percebeu tarde demais que estava sorrindo. E isso foi o suficiente para despertar algo nele. Algo que estava adormecido, mas nunca realmente ausente. Ana hesitou por um segundo. Depois decidiu responder com honestidade. Ele me convidou para jantar. O silêncio que veio depois foi pesado. Muito mais pesado do que ela esperava. Lucas não respondeu imediatamente. Ele apenas ficou parado olhando para ela, os olhos escuros analisando cada detalhe do rosto dela, como se estivesse tentando entender algo muito mais profundo do que aquelas palavras simples. Jantar! Ele repetiu devagar. Hannah assentiu. Sim, só jantar. Lucas fechou lentamente o arquivo que estava segurando. O som do papel sendo pressionado ecoou no ambiente silencioso. Ele apoiou os cotovelos na mesa e então olhou diretamente nos olhos dela. E você vai? A pergunta parecia simples, mas o jeito como ele perguntou não era. Ana sentiu algo estranho atravessar o peito, porque naquele instante, pela primeira vez, ela percebeu. Lucas estava incomodado, muito mais do que deveria. Ainda não respondi, ela disse calmamente. Lucas soltou um pequeno suspiro pelo nariz. Aquele tipo de reação silenciosa que alguém tem quando tenta controlar algo que está começando a escapar. Entendi, mas ele claramente não estava bem com aquilo. Hannah inclinou levemente a cabeça. Você parece irritado. Lucas riu. Mas não foi um riso verdadeiro. Foi aquele tipo de riso curto, carregado de algo que ele não queria admitir. Irritado? Ele se recostou na cadeira. Por que eu ficaria irritado? Hannah cruzou os braços lentamente. Porque você acabou de ficar. Lucas a observou por alguns segundos. Silenciosamente. Intensamente. E naquele momento, algo mudou no olhar dele. Algo mais profundo. Algo mais perigoso. Então você realmente está considerando aceitar? Não era uma pergunta. Era uma constatação. Hannah sentiu o coração acelerar. Não porque estivesse fazendo algo errado, mas porque a reação dele estava ficando intensa demais para algo tão simples. Ela falou com cuidado. É só um jantar. As palavras mal haviam terminado de sair da boca dela, quando Lucas soltou uma pequena risada seca. É só um jantar, ele repetiu. Mas dessa vez, havia um peso diferente naquelas palavras. Lucas passou a mão lentamente pelo rosto, como se estivesse tentando controlar algo dentro de si. Então ele se levantou e caminhou até ela. Devagar, cada passo parecia carregado de uma tensão silenciosa. Ana não se mexeu, mas sentiu o corpo inteiro reagir quando ele parou bem perto. Perto demais. Lucas apoiou a mão na mesa ao lado dela, o corpo inclinado levemente, o olhar preso no dela. Ana! A voz dele saiu baixa, mais grave do que o normal. Você realmente não percebe? Ela piscou lentamente. Perceber o quê?
Por um segundo, Lucas não respondeu. Ele apenas olhou para ela, como se estivesse lutando contra as próprias palavras, contra os próprios sentimentos. Então ele respirou fundo e disse algo que mudaria tudo. Eu não gosto da ideia de outro homem te convidando para jantar. O coração de Ana bateu forte, porque aquilo não parecia apenas uma opinião. Parecia ciúme, mas ela ainda não tinha certeza. E foi exatamente por isso que perguntou. E por que isso te incomoda tanto? Lucas ficou em silêncio. Um silêncio longo, pesado e cheio de coisas não ditas. O olhar dele desceu lentamente para os lábios dela, antes de voltar para os olhos. E naquele instante, Ana sentiu algo diferente no ar. Algo quente, algo intenso, algo que sempre esteve ali, mas que nenhum dos dois havia tido coragem de enfrentar. Até agora. Lucas finalmente respondeu. É porque eu não confio nas intenções dele. Ana estreitou os olhos. Ou porque você não confia nas suas próprias reações? Aquilo acertou Lucas como um golpe. Ela viu claramente a mandíbula dele se contrair, os dedos dele se fecharem levemente sobre a mesa. E naquele momento, Ana percebeu algo que fez o coração dela bater ainda mais forte. Lucas não estava apenas incomodado. Ele estava lutando contra algo muito maior. Algo que ele vinha ignorando há muito tempo, mas que agora estava começando a aparecer, sem pedir permissão. E talvez, sem volta. Ana permaneceu em silêncio por alguns segundos depois da última frase de Lucas. O ar entre eles parecia mais denso, como se cada respiração carregasse algo que nenhum dos dois tinha coragem de dizer em voz alta. A chuva lá fora aumentava lentamente, batendo contra o vidro do restaurante do hospital, criando um som suave e constante, quase como um sussurro que acompanhava aquele momento tenso. Lucas ainda estava ali, muito perto. Perto demais. Ana podia sentir o calor que vinha do corpo dele, perceber o perfume discreto que ele sempre usava, aquele cheiro limpo e marcante que, por algum motivo, sempre fazia seu coração bater um pouco mais rápido. Ela tentou manter a calma, mas algo dentro dela já não estava tão tranquilo. Lucas! Ela começou com cuidado. Ele ergueu levemente o olhar. Os olhos dele estavam diferentes, mais intensos, mais profundos, como se algo tivesse sido despertado. Você não respondeu minha pergunta, disse ela tentando manter a voz firme. Lucas demorou um pouco para responder. Ele parecia escolher cada palavra com cuidado, como alguém que sabe que o que vai dizer pode mudar tudo. Talvez eu não tenha uma resposta simples. Ana cruzou os braços lentamente, tentando proteger aquele turbilhão de emoções que começava a crescer dentro dela. Então me diga a resposta complicada. Lucas soltou um pequeno suspiro. Passou a mão pelos cabelos, um gesto que sempre fazia quando estava inquieto. O problema não é o jantar. Ana franziu levemente a testa. Então o que é? Lucas a encarou novamente. E naquele olhar havia algo cru, honesto, quase vulnerável. O problema é imaginar você sentada em uma mesa, rindo com outro homem, ouvindo ele dizer coisas bonitas para você, enquanto eu fico aqui fingindo que isso não me incomoda. O coração de Ana apertou, porque ele tinha falado aquilo de forma tão sincera que era impossível ignorar. Ela tentou responder com leveza. Talvez ele só queira conversar. Lucas deu um pequeno sorriso irônico. Homens não convidam mulheres como você para jantar só para conversar. A frase ficou no ar. Ana sentiu as bochechas aquecerem levemente. Como assim, mulheres como eu? Lucas inclinou a cabeça, observando o rosto dela com atenção. Você sabe exatamente o que eu quis dizer. Ela tentou desviar o olhar, mas Lucas falou antes que ela conseguisse. Inteligente, bonita, gentil com todo mundo. Ana respirou fundo. Lucas, ele continuou. Você é o tipo de mulher que chama a atenção sem precisar fazer esforço nenhum. As palavras dele fizeram algo estranho acontecer dentro dela. Um calor suave espalhou-se pelo peito. Mas junto com aquele calor, vinha também uma confusão crescente. Porque aquele homem, que sempre parecia tão controlado, agora estava revelando algo que ela nunca tinha visto com tanta clareza. Ciúme. E não era um ciúme pequeno. Era intenso, silencioso, profundo. Ana tentou mudar o foco. Mesmo assim, isso não te dá o direito de decidir por mim. Lucas assentiu lentamente. Eu sei. Ele realmente sabia. E por alguns segundos o silêncio voltou. Mas dessa vez não era apenas tenso. Era carregado de pensamentos. Sentimentos que estavam começando a ganhar forma. Lucas se afastou um pouco da mesa, passando a mão pelo rosto novamente.
Ele parecia tentar recuperar o controle. Desculpa. Ana ergueu as sobrancelhas, surpresa. Pelo quê? Por agir como se tivesse algum direito sobre suas escolhas. A sinceridade dele fez algo dentro dela amolecer. Lucas sempre foi direto, mas raramente pedia desculpas. Você não precisa pedir desculpas, ela respondeu suavemente. Ele a encarou. Preciso, sim. Então ele completou com um tom mais baixo. Porque não é justo com você. Ana inclinou a cabeça. O que não é justo? Lucas ficou em silêncio por alguns segundos. E quando falou novamente, sua voz parecia mais pesada. Esperar que você não saia com outras pessoas, quando eu nunca deixei claro o que você significa para mim. O coração de Ana deu um pequeno salto. Ela tentou manter a expressão neutra, mas por dentro, as palavras dele ecoavam de forma intensa. O que você significa para mim? Ela percebeu que Lucas também estava nervoso. Algo raro, muito raro. Lucas sempre foi um homem seguro, firme nas decisões. Mas agora, ele parecia caminhar em território desconhecido. Ana respirou fundo. Então deixe claro. Lucas a olhou com surpresa. O quê? Sai-se usar-se máfias que se acusam sarita. O que eu significo para você? A pergunta ficou suspensa no ar. Lucas abriu a boca para responder, mas nenhuma palavra saiu, porque a verdade era simples. E justamente por isso era tão difícil de dizer. Ana observou cada pequena reação dele. Se essa história já mexeu um pouco com o seu coração até aqui, deixa o seu like no vídeo e se inscreve no canal. Isso ajuda muito para que mais pessoas também encontrem histórias como a minha e da Ana. E me conta aqui nos comentários, se você estivesse no meu lugar, teria feito algo diferente? O movimento da mandíbula, o olhar que fugiu por um segundo. E naquele instante, ela começou a entender algo que nunca tinha percebido completamente. Lucas também estava lutando. Lutando contra sentimentos que cresceram sem que ele percebesse. Lutando contra o medo de admitir o que estava sentindo. A chuva continuava caindo lá fora. E o restaurante estava quase vazio agora. O mundo parecia ter diminuído até caber apenas naquela mesa. Apenas nos dois. Ana quebrou o silêncio. Você sabe o que eu acho? Lucas ergueu o olhar. O quê? Ela falou calmamente. Acho que você está com medo. Lucas soltou um pequeno riso incrédulo. Medo? Sim. Ela inclinou levemente a cabeça. Medo de admitir que sente algo. Lucas ficou quieto, mas ela percebeu. Ele tinha sido atingido novamente. Ana continuou. Porque se você admitir, então tudo muda. Lucas respirou fundo. Ela estava certa. E isso era o que mais o incomodava. Talvez, ele disse por fim. Ana sorriu de forma suave. Então talvez esse jantar não seja o problema. Lucas franziu levemente a testa. Como assim? Talvez o problema seja que você percebeu algo tarde demais. Lucas a encarou. Tarde demais? Ana pegou o celular lentamente. A mensagem de Ricardo ainda estava aberta. Ela olhou para Lucas por alguns segundos. E então perguntou, você quer que eu recuse o convite? Lucas respondeu rápido demais. Sim. Os dois ficaram em silêncio depois da resposta, porque ela tinha saído do coração, não da razão. Ana ergueu uma sobrancelha. Está vendo? Lucas suspirou. Eu sei que não deveria dizer isso. Ela sorriu levemente, mas disse. Lucas passou a mão pela nuca. A voz dele agora era mais suave. Eu não sei quando começou, mas a ideia de você com outro homem me incomoda mais do que deveria. O coração dela bateu mais forte. Lucas continuou. E eu não gosto disso. Do quê? De sentir que posso te perder. A frase saiu quase como um sussurro. E naquele instante, algo mudou entre eles. Ana percebeu que Lucas estava sendo completamente sincero, sem barreiras. Ela respirou devagar. E então disse algo que ele não esperava. Você não pode perder algo que nunca tentou ter. Lucas ficou completamente imóvel. As palavras dela atingiram fundo, muito fundo, porque eram verdadeiras. Durante todo aquele tempo, os dois tinham caminhado ao redor de um sentimento que crescia em silêncio. Um sentimento que aparecia em pequenos gestos, nos olhares demorados, nas conversas longas, nos momentos em que nenhum dos dois queria ir embora. Mas nunca tinham falado sobre isso. Nunca tinham encarado aquilo de frente. Até agora, Lucas deu um passo para trás, como se precisasse de um segundo para organizar os próprios pensamentos. Ana observava cada detalhe, cada pequena reação, e pela primeira vez, ela percebeu que Lucas estava realmente assustado. Não com o jantar, mas com o que estava sentindo. Talvez você esteja certa.
ele disse finalmente. Ana cruzou os braços novamente. Eu geralmente estou. Lucas riu. Dessa vez um riso verdadeiro. Mas logo o olhar dele voltou a ficar sério. Você vai aceitar o convite? A pergunta saiu baixa. Hannah pensou por um momento e depois respondeu com honestidade. Eu ainda não sei. Lucas assentiu lentamente. Ele respeitava isso, mesmo que não gostasse. Ana continuou. Mas eu sei de uma coisa. O quê? Ela olhou diretamente nos olhos dele. Esse jantar não é o que realmente importa aqui. Lucas franziu a testa. Então, o que importa? Ana deu um pequeno passo na direção dele. Agora os dois estavam novamente próximos. Perto o suficiente para sentir a respiração um do outro. E então ela disse suavemente. O que realmente importa é o que você vai fazer com o que está sentindo. Lucas não respondeu, mas o olhar dele dizia tudo. Ali naquele momento silencioso, algo estava começando a nascer entre eles. Algo forte, intenso e impossível de ignorar. Talvez o convite para jantar tivesse sido apenas um detalhe, um pequeno empurrão do destino, porque a verdade era que aquilo que existia entre Ana e Lucas já estava ali havia muito tempo, apenas esperando o momento certo para finalmente aparecer. E agora, nada seria como antes. A conversa entre Ana e Lucas terminou naquela tarde sem uma decisão clara, mas algo havia mudado de forma irreversível entre os dois. Não era apenas o convite para jantar, não era apenas o ciúme inesperado que Lucas havia demonstrado. Era algo mais profundo, algo que estava crescendo silenciosamente havia muito tempo e que agora começava a aparecer com uma força impossível de ignorar. Naquela noite, Ana voltou para casa com os pensamentos completamente bagunçados. O caminho de carro até seu apartamento parecia mais longo do que de costume. As luzes da cidade passavam pela janela como pequenos flashes dourados, enquanto a chuva fina continuava caindo, criando reflexos brilhantes no asfalto. Ela estacionou, desligou o motor e permaneceu alguns segundos dentro do carro, pensando, respirando, tentando entender o que estava sentindo. Lucas nunca tinha sido um homem fácil de decifrar. Ele era reservado, controlado, alguém que raramente deixava seus sentimentos aparecerem de forma clara. Durante muito tempo, Ana acreditou que a relação entre eles era simplesmente confortável. Uma convivência natural, cheia de respeito e companheirismo. Mas agora ela começava a perceber que talvez fosse muito mais do que isso. Ela pegou o celular. A mensagem de Ricardo ainda estava ali, esperando uma resposta. Ana releu as palavras novamente. Você aceitaria jantar comigo amanhã à noite? Era um convite educado, simples, sem segundas intenções aparentes. Mas agora aquele convite carregava um peso completamente diferente, porque a reação de Lucas não saía da cabeça dela. Ela lembrava do olhar dele, da tensão na voz, da forma como ele tinha dito que não gostava da ideia de outro homem convidando ela para jantar. Ana suspirou profundamente. Porque isso mexeu tanto comigo, ela murmurou para si mesma. A verdade era que não era apenas Lucas que estava confuso. Ela também estava. Depois de alguns minutos, Ana finalmente respondeu à mensagem, mas não confirmou o jantar. Ela apenas escreveu o que precisava pensar. Era honesto. Era o melhor que ela podia fazer naquele momento. Na manhã seguinte, o hospital estava movimentado como sempre. O som de passos apressados ecoava pelos corredores, vozes conversando baixo, o constante movimento de enfermeiros, médicos e pacientes, criando aquela rotina que Ana já conhecia tão bem. Mas naquele dia, ela sentia algo diferente, uma expectativa silenciosa, porque ela sabia que encontraria Lucas. E quando finalmente entrou no setor onde ele trabalhava, ela o viu. Lucas estava encostado na mesa da sala de reuniões, conversando com 2 médicos. A postura dele era firme, segura, como sempre. A camisa social escura estava perfeitamente alinhada, as mangas levemente dobradas, revelando os antebraços fortes. Hannah tentou agir naturalmente, mas Lucas percebeu a presença dela no mesmo instante. Ele virou o rosto. Os olhos se encontraram, e o mundo pareceu ficar um pouco mais silencioso. Lucas terminou a conversa rapidamente, e os outros médicos saíram da sala. Agora eles estavam sozinhos. Ana caminhou até a mesa. Bom dia! Lucas respondeu com um pequeno aceno de cabeça. Bom dia! O tom dele era neutro, mas Ana percebeu algo diferente. Ele parecia distante, não frio, mas contido, como se estivesse tentando manter um certo controle. Dormiu bem? Ela perguntou.
Lucas deu um pequeno sorriso curto. O suficiente. Ana apoiou a bolsa sobre a mesa. Pensou sobre ontem? Lucas cruzou os braços. Pensei. O silêncio que se seguiu foi breve, mas carregado. Então ele perguntou. Você respondeu o convite? Disse que ainda não tinha certeza. Lucas pareceu relaxar por um segundo, mas apenas por um segundo. Então ele ainda está esperando. Está. Lucas desviou o olhar por um instante, como se estivesse organizando os pensamentos. E você já decidiu? Ana olhou diretamente para ele. Ainda não. Lucas assentiu lentamente. Ele parecia aceitar aquilo, mas Ana percebeu algo no olhar dele. Algo inquieto. Algo que ele ainda estava tentando controlar. O dia seguiu. Consultas, reuniões, conversas rápidas pelos corredores. Mas sempre que Ana e Lucas se cruzavam, havia aquela mesma tensão silenciosa. Um tipo de energia que nenhum dos dois sabia exatamente como lidar. No final da tarde, Ana estava organizando alguns documentos em sua sala, quando alguém bateu na porta. Pode entrar. A porta se abriu. Era Lucas. Ele entrou com passos calmos. Mas Ana percebeu imediatamente que algo estava diferente. O olhar dele estava mais sério, mais intenso. Lucas fechou a porta atrás de si. Precisamos conversar. Ana sentiu o coração acelerar levemente. É sobre o jantar? Lucas assentiu. Ele se aproximou da mesa devagar. Ricardo veio falar comigo hoje. Ana franziu a testa. Falou com você? Sim. Lucas apoiou as mãos na mesa. Ele perguntou se você estava ocupada amanhã à noite. Ana ficou surpresa. Por que ele perguntaria isso a você? Lucas respondeu com um pequeno sorriso seco. Porque ele sabe que trabalhamos juntos. Ana cruzou os braços. E o que você disse? Lucas a encarou por alguns segundos antes de responder. Eu disse que você provavelmente não iria. O coração de Ana bateu forte. Você disse isso? Lucas assentiu. Disse. O silêncio que veio depois foi imediato. Pesado. Ana respirou fundo. Lucas, você não pode decidir isso por mim. Ele passou a mão pela nuca, visivelmente tenso. Eu sei. Então por que disse aquilo? Lucas a encarou novamente. E naquele olhar havia algo intenso. Algo que ele claramente não estava mais conseguindo esconder. Porque eu não queria imaginar você indo. Ana ficou imóvel. Lucas continuou. Eu sei que não tenho esse direito. Não tem. Ele concordou. Eu sei. Mas então ele disse algo que fez o coração dela disparar. Mesmo assim, eu não consegui ficar em silêncio. Ana sentiu o peito apertar, porque aquela sinceridade tinha um peso enorme. Lucas deu alguns passos ao redor da mesa. Ele parecia inquieto. Ontem à noite eu fiquei pensando nisso. Ana não disse nada, apenas escutou. Pensando em você sentada em um restaurante com ele. Lucas respirou fundo. Pensando em outro homem tentando te impressionar. Ele levantou o olhar novamente. E eu percebi uma coisa. Ana perguntou suavemente. O quê? Lucas demorou um segundo antes de responder. Mas quando respondeu, a voz dele saiu baixa e firme. Eu não quero que seja outro homem. O coração de Ana disparou. Lucas continuou. Eu não quero que seja outra pessoa olhando para você daquela forma. O silêncio entre os dois agora era carregado de emoção. Lucas deu mais um passo. Agora ele estava perto novamente. Muito perto. Porque eu já olho para você assim. Ana sentiu a respiração falhar por um instante. Lucas continuou mais baixo ainda. Há muito mais tempo do que eu deveria. O olhar dele estava preso ao dela. Intenso. Sincero. Eu só demorei para perceber. Ana sentiu algo quente crescer dentro do peito. Algo bonito. Algo assustador. Lucas finalmente disse as palavras que estavam presas dentro dele. Eu não quero que você vá jantar com ele. Ana perguntou quase num sussurro. E por quê? Lucas respondeu sem hesitar. Porque eu quero ser o homem sentado naquela mesa com você. O coração dela parecia bater no ritmo da chuva que caía lá fora. Aquela frase mudou tudo, porque agora não havia mais dúvidas. Não havia mais silêncio. Lucas finalmente tinha admitido o que sentia. E naquele instante, Ana percebeu algo que fez seu peito se encher de emoção. Talvez o jantar com Ricardo nunca tivesse sido o verdadeiro ponto da história. Talvez ele fosse apenas o motivo que o destino encontrou para empurrar Lucas a dizer aquilo que estava guardado há tanto tempo. Agora restava apenas uma pergunta, e Ana sabia que precisava respondê-la. Mas antes que qualquer palavra saísse da boca dela, Lucas falou novamente. Eu sei que isso pode parecer egoísta. Ana apenas o observava. Mas Ana,
Eu não quero mais fingir que você é apenas alguém importante na minha vida. Ele respirou fundo e então disse, com toda a sinceridade que havia guardado por tanto tempo, porque a verdade é que você já se tornou muito mais do que isso. O silêncio que tomou conta da sala parecia quase sagrado, porque naquele momento algo profundo estava nascendo entre eles. Algo que não podia mais ser ignorado. Algo que agora precisava ser enfrentado. Juntos. O silêncio dentro da sala parecia mais pesado do que qualquer palavra poderia ser. Hannah continuava olhando para Lucas, tentando compreender completamente tudo o que acabara de ouvir. A chuva lá fora ainda caía, suave e constante, criando um som que preenchia o ambiente enquanto os dois permaneciam ali, parados, frente a frente. Lucas ainda estava muito perto. Tão perto que Hannah conseguia perceber cada pequena mudança na expressão dele. O movimento lento da respiração, a tensão nos ombros, o olhar firme que não se afastava do dela. Ele havia dito, finalmente havia dito, e agora não havia mais como voltar atrás. Hannah sentia o coração bater forte no peito, mas não era apenas surpresa. Era algo mais profundo, algo que ela talvez já tivesse percebido antes, mas que nunca tinha permitido que se tornasse tão claro. Lucas queria estar naquele jantar, não Ricardo. Lucas! Ela respirou devagar, tentando organizar os pensamentos. Então é isso? Perguntou ela com a voz calma. Lucas franziu levemente a testa. Isso o quê? Hannah cruzou os braços lentamente. Você não quer que eu vá jantar com ele, porque quer ir no lugar dele. Lucas soltou um pequeno suspiro. Não é só isso. Então o que é? Lucas passou a mão pelos cabelos novamente. Aquele gesto que Hannah já reconhecia como um sinal de que ele estava lutando para colocar os sentimentos em palavras. É mais complicado do que parece. Hannah ergueu levemente uma sobrancelha. Complicado para você ou para mim? Lucas deu um pequeno passo para trás, como se precisasse de um pouco mais de espaço para pensar. Para nós dois. A resposta fez Hannah sentir algo se mover dentro do peito. Ela se aproximou da mesa e apoiou as mãos sobre a madeira fria. Lucas, eu preciso entender uma coisa. Ele levantou o olhar. O quê? Hannah respirou fundo antes de falar. Isso que você está sentindo é só ciúme? A pergunta ficou no ar. Lucas ficou em silêncio por alguns segundos. Hannah percebeu que ele não tinha esperado aquela pergunta tão direta. Ela continuou, porque existe uma diferença grande entre alguém não gostar da ideia de perder algo e alguém realmente amar essa pessoa. Lucas não respondeu imediatamente. Ele apenas a observou. E naquele olhar havia algo muito sério. Lucas deu 2 passos lentos na direção dela novamente. Você realmente acha que é só ciúme? Hannah manteve o olhar firme. Essencialmente, eu não sei. Lucas parou diante dela. Agora os dois estavam novamente próximos. Muito próximos. O tipo de proximidade que faz qualquer pequena mudança no ar parecer enorme. Lucas apoiou as mãos na mesa, dos 2 lados de Hannah sem tocá-la, mas criando um espaço fechado entre eles. Hannah sentiu o coração acelerar, mas não recuou. Eu passei a noite inteira pensando nisso, disse Lucas com a voz mais baixa. Hannah esperou, pensando se era apenas orgulho. Ele respirou fundo, pensando se era apenas o fato de não gostar da ideia de outro homem te convidar para sair. Hannah não desviou o olhar. Já sei o que você descobriu. Lucas demorou um segundo. Então respondeu. Descobri que não é tão simples. Hannah sentiu a tensão aumentar. Lucas continuou. Porque quando imaginei você sentada naquele restaurante, ele parou por um instante, como se estivesse revivendo a imagem. Eu não senti apenas irritação. Hannah quase podia ouvir o próprio coração. O que você sentiu? Lucas a olhou profundamente. Pidou. A palavra saiu com uma honestidade tão clara que Hannah ficou completamente imóvel. Lucas continuou. Medo de perceber que talvez eu tenha demorado demais para admitir algo. Hannah sentiu a respiração ficar mais lenta. Admitir o quê? Lucas inclinou levemente a cabeça. Que você se tornou muito mais importante para mim do que eu planejava. Aquelas palavras carregavam um peso emocional enorme. Hannah sentiu algo aquecer dentro do peito, mas ainda havia uma dúvida. Ela precisava ter certeza. Lucas, disse ela suavemente. Ele esperou. Importante ou especial? Lucas sorriu de leve. Um sorriso pequeno, mas sincero. Você realmente quer que eu responda isso? Hannah assentiu devagar. Quero. Lucas aproximou-se mais um passo. Agora a distância entre os dois era mínima. Hannah podia sentir a respiração dele. Lucas falou com calma.
Você é especial para mim. O coração dela acelerou, mas Lucas continuou. Muito mais do que eu deveria permitir. Ana franziu levemente a testa. Por que não deveria permitir? Lucas desviou o olhar por um segundo, como se aquela fosse a parte mais difícil. Porque quando alguém se torna importante assim, você começa a ter algo a perder. Ana observou a expressão dele com atenção. Ela nunca tinha visto Lucas falar daquela forma. Tão aberto, tão vulnerável. Você tem medo disso? Perguntou ela. Lucas respondeu imediatamente. Tenho. Ana não esperava tanta honestidade. Por quê? Lucas soltou um pequeno suspiro. Porque eu me acostumei a controlar tudo na minha vida. Ele fez um pequeno gesto com a mão. Meu trabalho, minhas decisões, meus planos. Então ele voltou a olhar diretamente para ela. Mas você, ele parou, como se estivesse escolhendo as palavras com cuidado. Você nunca foi algo que eu pudesse controlar. Ana sentiu um sorriso surgir de leve. Isso te incomoda? Lucas balançou a cabeça. Não, ele respondeu de forma tranquila. Me assusta. Ana ficou em silêncio por alguns segundos, porque agora ela entendia. Lucas não estava apenas com ciúmes. Ele estava lutando contra algo muito maior. Sentimentos reais, profundos e inesperados. Ela respirou devagar. Então você não quer que eu vá jantar com Ricardo? Lucas respondeu sem hesitar. Não quero. E se eu disser que vou? Lucas ficou em silêncio por um segundo. Depois respondeu com calma. Eu não posso te impedir. Hannah observou o rosto dele. Mas você gostaria de impedir? Lucas não negou. Gostaria. Hannah sentiu algo curioso crescer dentro dela. Uma mistura de emoção e coragem. Então me diga uma coisa. Lucas esperou. Se eu não jantar com ele, o que você faz? Lucas franziu a testa. Como assim? Ana deu um pequeno passo para a frente. Agora os dois estavam ainda mais próximos. Você disse que queria ser o homem sentado naquela mesa comigo. Lucas assentiu. Disse. Hannah inclinou levemente a cabeça. Então a pergunta é simples. Ela olhou diretamente nos olhos dele. Você realmente me convidaria? Lucas ficou completamente imóvel por um segundo, porque aquela pergunta mudava tudo. Se ele respondesse sim, não seria mais apenas ciúme. Seria uma escolha, uma decisão. Lucas respirou fundo. Então respondeu. Sim. Ana sentiu o coração bater mais forte. Lucas continuou. Eu te convidaria. Ana perguntou quase sorrindo. E por quê? Lucas não desviou o olhar. Porque eu quero descobrir até onde vai isso que existe entre nós. O silêncio voltou a preencher a sala. Mas agora era um silêncio diferente. Mais quente. Mais carregado de expectativa. Ana percebeu que Lucas ainda estava muito perto. Perto o suficiente para que qualquer pequeno movimento mudasse tudo. Ela observou o rosto dele, os olhos, a forma como ele parecia estar tentando manter o controle. E naquele instante, Ana sentiu algo muito claro dentro de si. Ela também queria descobrir. Lucas parecia perceber a mesma coisa, porque o olhar dele desceu lentamente para os lábios dela. Foi um movimento pequeno, mas impossível de ignorar. O coração de Ana disparou. Lucas se inclinou levemente. Muito pouco, mas o suficiente para que a tensão entre os dois se tornasse quase impossível de suportar. Hannah sentiu a respiração prender, porque naquele instante parecia que ele ia beijá-la, finalmente. Mas Lucas parou, a poucos centímetros. Os olhos dele voltaram aos dela. Ana! A voz saiu baixa, quase um sussurro. Se eu fizer isso, tudo muda. Ana respondeu no mesmo tom. Talvez já tenha mudado. Lucas ficou em silêncio, porque ela estava certa. Aquela história já não era mais a mesma. E no fundo, nenhum dos dois queria que fosse. Ali naquele momento suspenso entre um olhar e outro, Lucas percebeu algo que nunca tinha admitido antes. Ele não estava apenas interessado em Ana. Ele estava apaixonado. E aquela verdade estava prestes a transformar completamente o destino dos dois. O silêncio entre Ana e Lucas parecia suspenso no tempo. Eles estavam tão próximos que qualquer movimento mínimo poderia mudar completamente tudo o que existia entre os dois. O ar na sala estava quente, carregado de emoções que haviam sido guardadas por tempo demais. Lucas ainda estava inclinado levemente na direção dela, os olhos presos aos dela, a respiração lenta, controlada. Mas Ana percebia algo que Lucas não conseguia esconder mais. Ele estava lutando contra um sentimento que cresceu em silêncio, dia após dia, sem que ele percebesse o momento exato em que aquilo deixou de ser apenas carinho e se transformou em algo muito maior. Hannah sentia o coração bater forte, mas não havia medo,
Havia expectativa. Havia uma sensação profunda de que aquele momento, de alguma forma, já estava destinado a acontecer. Lucas finalmente falou, a voz baixa, quase um sussurro. Se eu te beijar agora, nada vai ser como antes. Hannah manteve o olhar firme no dele. Talvez isso não seja algo ruim. Lucas respirou fundo. Os olhos dele desceram novamente para os lábios dela, mas desta vez ele não desviou. Hannah sentiu o corpo inteiro reagir. Aquele olhar carregava algo intenso. Algo sincero. Algo que não era apenas desejo. Era sentimento. Lucas deu mais um pequeno passo. Agora a distância entre eles praticamente não existia. Hannah podia sentir o calor do corpo dele, a proximidade, a tensão suave que fazia cada segundo parecer mais longo. Lucas ergueu a mão devagar, como se tivesse medo de quebrar aquele momento. Os dedos dele tocaram levemente o rosto de Hannah, afastando uma mecha de cabelo que havia caído sobre sua bochecha. O toque foi delicado, cuidadoso, mas fez um arrepio percorrer todo o corpo dela. Hannah fechou os olhos por um segundo, apenas um segundo. Quando abriu novamente, Lucas ainda estava ali, observando cada pequena reação dela. Você tem certeza? Perguntou ele suavemente. Hannah respondeu sem hesitar. Tenho. Lucas ficou em silêncio por um instante, e então algo dentro dele finalmente cedeu. Ele não recuou mais. Não tentou esconder o que estava sentindo. Lucas aproximou-se lentamente e, com uma calma quase reverente, encostou os lábios nos dela. O beijo começou suave, quase tímido, como se os dois ainda estivessem se acostumando com a ideia de que aquilo finalmente estava acontecendo. Mas bastaram poucos segundos para que aquele beijo revelasse tudo o que havia sido guardado por tanto tempo. O carinho, a saudade que nenhum dos dois sabia que sentia, a intensidade de um sentimento que cresceu silenciosamente. Hannah levou as mãos até o peito dele, sentindo o coração de Lucas bater forte sob a camisa. Ele passou os braços ao redor dela, puxando-a com cuidado para mais perto. O beijo se aprofundou lentamente, sem pressa, sem urgência, mas cheio de significado. Era um beijo que dizia muito mais do que qualquer palavra. Quando finalmente se afastaram, os dois ficaram ali por um momento, respirando devagar. Lucas encostou a testa na dela. Eu devia ter feito isso muito antes. Hannah sorriu suavemente. Talvez não fosse o momento certo antes. Lucas abriu um pequeno sorriso. Talvez. Ele olhou para ela novamente. Agora havia algo diferente no olhar dele. Algo mais leve, como se finalmente tivesse permitido que o coração falasse. Então, disse Lucas. Hannah ergueu levemente as sobrancelhas. Então o quê? É sobre o jantar. Ela sorriu. Ainda estamos falando disso? Lucas deu uma pequena risada. Acho que agora precisamos. Hannah inclinou a cabeça. E o que você sugere? Lucas respondeu imediatamente. Que você recuse o convite. Hannah cruzou os braços fingindo pensar. Lucas franziu a testa desconfiado. O que foi? Hannah manteve a expressão pensativa por alguns segundos. Talvez eu ainda queira jantar. Lucas estreitou os olhos. Com Ricardo? Hannah tentou esconder o sorriso. Talvez. Lucas a puxou pela cintura antes que ela terminasse a frase. Nem pense nisso. Hannah riu, um riso leve. Feliz. Eu estava brincando. Lucas soltou um pequeno suspiro. Você gosta de me provocar? Gosto. Ele balançou a cabeça. Isso não é justo. Hannah sorriu. Talvez. Lucas ficou alguns segundos observando o rosto dela, como se estivesse guardando aquele momento. Então falou com sinceridade. Eu não lembrava como era bom sentir isso. Hannah perguntou suavemente. Sentir o quê? Lucas respondeu sem hesitar. Sentir que alguém realmente importa. Hannah sentiu o peito aquecer. Lucas continuou. Durante muito tempo eu me concentrei apenas no trabalho. Ele deu um pequeno suspiro. Achava que manter distância era mais fácil. Hannah observava cada palavra. Lucas falou com honestidade. Mas você sempre esteve ali. Ele sorriu de leve. Mesmo quando eu tentava ignorar. Hannah brincou. Então a culpa é minha? Lucas riu. Talvez seja. O silêncio que veio depois não era desconfortável. Era tranquilo. Lucas passou o polegar suavemente pelo rosto dela. Você ainda não respondeu minha pergunta. Hannah franziu a testa. Qual? Você jantaria comigo? Hannah fingiu pensar novamente. Lucas estreitou os olhos. Não começa. Ela sorriu. Calma. Lucas esperou. Hannah finalmente respondeu. Sim. O sorriso que apareceu no rosto dele foi imediato. Sim? Sim. Lucas parecia quase aliviado.
E então eu vou fazer direito. Ana inclinou a cabeça. O que isso significa? Lucas respondeu com um tom decidido. Significa que hoje à noite eu vou te levar para jantar. Ana levantou uma sobrancelha. Hoje? Hoje. Ela sorriu. Parece que alguém está com pressa. Lucas respondeu calmamente. Eu já esperei tempo demais. Ana sentiu o coração aquecer novamente, porque agora não havia dúvidas. Aquilo não era apenas um momento impulsivo. Era o começo de algo real. Algo que os dois estavam prontos para viver. Lucas pegou a mão dela, entrelaçando os dedos com cuidado. Então está combinado. Ana assentiu. Assim mesmo está. Lucas sorriu novamente, mas antes de se afastar, ele a puxou levemente para perto mais uma vez e beijou-a novamente. Desta vez com mais confiança, mais intensidade, porque agora nenhum dos dois precisava esconder o que estava sentindo. Quando finalmente saíram da sala, algo dentro de ambos havia mudado completamente. Aquele convite para jantar que parecia tão simples tinha se transformado no momento que revelou tudo o que existia entre eles. E pela primeira vez, Ana e Lucas estavam prontos para descobrir até onde aquele sentimento poderia levá-los. Quando Ana saiu do hospital naquela noite, a cidade parecia diferente. Talvez nada realmente tivesse mudado ao redor. As ruas continuavam movimentadas, os carros passavam apressados e as luzes da cidade brilhavam como sempre. Mas dentro dela, algo estava completamente diferente. Ela caminhava até o carro sentindo uma mistura curiosa de ansiedade, alegria e uma leve sensação de incredulidade. Lucas havia beijado ela. E não tinha sido apenas um beijo impulsivo. Foi um beijo carregado de tudo aquilo que os dois tinham guardado por tanto tempo. Agora eles tinham um encontro de verdade. Ana entrou no carro e encostou a cabeça por alguns segundos no volante, soltando um pequeno suspiro. Um sorriso apareceu sem que ela percebesse. Então é isso, murmurou baixinho. Ela ligou o carro e seguiu para casa. Precisava se preparar, mas acima de tudo precisava se acalmar, porque seu coração parecia decidido a não colaborar muito naquela noite. Enquanto isso, Lucas ainda estava no hospital. Ele permanecia sozinho em sua sala, sentado na cadeira atrás da mesa, olhando para o vazio por alguns segundos. E então, pela primeira vez em muito tempo, ele riu. Não foi um riso alto, foi um riso tranquilo. Aquele tipo de riso que surge quando alguém finalmente percebe algo que deveria ter percebido há muito tempo. Ele passou a mão pelos cabelos. Eu realmente demorei para entender isso. Lucas se levantou e caminhou até a janela. A chuva havia parado, e a cidade agora estava iluminada por milhares de pequenas luzes. Ele pensava em Ana, no sorriso dela, na forma como ela sempre parecia trazer calma para qualquer ambiente, e no beijo que acabara de acontecer. Lucas respirou fundo. Aquilo não era apenas atração, era muito mais profundo. Ele sabia disso agora. E pela primeira vez em muito tempo, a ideia de deixar alguém se aproximar daquele jeito não parecia assustadora. Pelo contrário, parecia certa. Algumas horas depois, Lucas estacionou o carro em frente ao prédio de Ana. Ele saiu do carro com uma pequena caixa nas mãos. Não era nada exagerado, apenas um gesto simples. Algo que ele achava que combinava com ela. Lucas respirou fundo antes de tocar o interfone. Oi, disse a voz de Ana pelo aparelho. Ele sorriu imediatamente ao ouvir. Sou eu. Eu sei. Alguns segundos depois a porta se abriu. Lucas subiu até o apartamento. Quando Ana abriu a porta, ele ficou em silêncio por um momento. Ela estava linda. Usava um vestido simples, de tom suave, que caía com elegância até os joelhos. Os cabelos estavam soltos e o sorriso que apareceu quando ela o viu parecia iluminar todo o corredor. Lucas balançou a cabeça lentamente. Eu devia ter trazido flores maiores. Ana riu. Por quê? Porque agora essas parecem pequenas demais. Ela cruzou os braços na porta. Então você trouxe flores. Lucas ergueu a pequena caixa. Na verdade, chocolate. Ana abriu os olhos, surpresa. Você trouxe chocolate? Lucas deu de ombros. Pareceu uma boa ideia. Ela pegou a caixa sorrindo. Foi uma ótima ideia. Lucas a observava com aquele olhar atento que sempre tinha quando algo realmente importava para ele. Está pronta? Ana assentiu. Estou. Eles desceram juntos até o carro. O caminho até o restaurante foi tranquilo, mas havia algo especial no silêncio entre eles. Não era desconfortável. Era cheio de pequenas trocas de olhar, sorrisos discretos, como se os dois ainda estivessem se acostumando
com aquela nova realidade. Lucas estacionou em frente a um restaurante elegante, mas acolhedor. Não era exageradamente luxuoso, mas tinha um charme especial. Luzes suaves, música baixa, um ambiente perfeito para uma conversa longa. Quando entraram, o garçom os conduziu até uma mesa perto da janela. A cidade brilhava lá fora. Hannah olhou ao redor impressionada. Você escolheu bem. Lucas puxou a cadeira para ela. Fico feliz que tenha gostado. Quando se sentaram, por alguns segundos nenhum dos dois falou nada. Eles apenas se observaram. Hannah finalmente sorriu. Isso ainda parece um pouco estranho. Lucas inclinou a cabeça. Estranho? Sim. Ela riu levemente. Ontem nós estávamos discutindo por causa de um jantar. Lucas respondeu com um pequeno sorriso. E hoje estamos em um. Hannah apoiou o queixo na mão. Com você. Lucas ficou em silêncio por um momento. Então respondeu com um tom sincero. Eu prefiro assim. O garçom trouxe o cardápio. Eles fizeram os pedidos. Mas depois que o garçom se afastou, Lucas voltou a olhar para Hannah com uma expressão mais séria. Posso te contar uma coisa? Hannah assentiu. Claro. Lucas respirou fundo. Durante muito tempo eu evitei me envolver com alguém. Hannah observava cada palavra com atenção. Por quê? Lucas respondeu com calma. Porque eu sempre achei que relacionamentos complicavam tudo. Ele deu um pequeno sorriso. E eu sempre gostei de manter as coisas sob controle. Hannah sorriu. Isso explica muita coisa. Lucas riu. Explica! Explica por que você sempre parecia tão distante. Lucas assentiu. Talvez eu fosse. Ele continuou. Mas com você foi diferente. Hannah inclinou levemente a cabeça. Diferente como? Lucas respondeu sem hesitar. Você nunca pareceu algo complicado. Ela ficou surpresa. Não! Lucas balançou a cabeça. Você sempre pareceu certa. Aquelas palavras fizeram o coração de Hannah aquecer. Lucas continuou. Eu só demorei para perceber. Hannah perguntou suavemente. E agora? Lucas sorriu. Agora parece óbvio. A comida chegou. Mas a conversa continuou fluindo de forma natural. Eles falaram sobre trabalho, sobre momentos da vida, sobre pequenas lembranças que os dois compartilhavam. Lucas contou histórias da época da faculdade. Hannah falou sobre sua infância. E a cada minuto que passava, ficava mais claro que aquela conexão entre eles não era algo superficial. Era profunda, natural, verdadeira. Depois do jantar, eles caminharam um pouco pela rua iluminada. O ar da noite estava fresco. Lucas segurava a mão de Hannah enquanto caminhavam. E aquele gesto simples parecia dizer muito mais do que qualquer declaração. Hannah olhou para ele. Posso te perguntar uma coisa? Lucas assentiu. Sempre. Você ainda está com ciúmes do Ricardo? Lucas riu. Um pouco. Ela sorriu. Honesta. Lucas respondeu. Mas agora não estou preocupado. Hannah inclinou a cabeça. Por quê? Lucas parou de caminhar. Virou-se para ela. E disse com um olhar tranquilo. Porque agora eu sei que não quero mais ficar em silêncio sobre o que sinto por você. Hannah sentiu o coração bater forte novamente. Lucas aproximou-se devagar. E também sei que quero continuar descobrindo tudo o que pode existir entre nós. Ele segurou o rosto dela suavemente. Se você também quiser. Hannah sorriu. E respondeu com a mesma sinceridade. Eu quero. Lucas a beijou novamente. E naquele instante, sob as luzes suaves da cidade, os dois perceberam que aquele jantar não tinha sido apenas um encontro. Foi o começo de algo muito maior. Algo que ambos estavam finalmente prontos para viver. Depois daquela noite, algo entre Hannah e Lucas havia mudado de forma definitiva. O jantar que começou como um simples encontro se transformou em um marco na história dos dois. Não havia mais dúvidas, não havia mais silêncio escondendo sentimentos. Eles tinham finalmente admitido o que existia entre eles. E isso trouxe uma felicidade silenciosa, que acompanhou os dois durante os dias seguintes. No hospital, a rotina continuava intensa como sempre. Corredores cheios, pacientes chegando, médicos correndo de um lado para o outro. Mas agora, entre uma consulta e outra, havia olhares trocados, pequenos sorrisos, momentos rápidos que faziam o dia parecer mais leve. Hannah percebia que Lucas estava diferente. Ele ainda era o mesmo homem firme e concentrado no trabalho, mas agora havia algo mais suave nele, algo que surgia sempre que ele olhava para ela. Naquela manhã, Hannah estava organizando alguns prontuários na sala de atendimento quando ouviu passos se aproximando no corredor. Ela já reconhecia aquele som. Lucas apareceu na porta,
apoiando o ombro no batente com um sorriso discreto. Posso entrar? Hannah levantou os olhos e respondeu com o mesmo sorriso. Sempre. Lucas entrou na sala. Está muito ocupada? Ela olhou para a pilha de papéis sobre a mesa. Um pouco. Lucas caminhou até a mesa e apoiou as mãos sobre ela. Então vou esperar. Ana levantou uma sobrancelha. Esperar o quê? Lucas respondeu com naturalidade. O momento em que você vai aceitar almoçar comigo. Ela riu. Você está ficando insistente. Lucas deu de ombros. Talvez. Hannah fechou o último prontuário e colocou de lado. Acho que posso fazer uma pausa. Lucas sorriu. Ótimo. Os dois caminharam juntos até o restaurante do hospital. Não era nada sofisticado, apenas um lugar simples para refeições rápidas entre turnos de trabalho. Mesmo assim, aquele momento parecia especial. Eles se sentaram em uma mesa perto da janela. Ana observava Lucas, enquanto ele falava sobre um caso médico complicado da manhã. Ela gostava de ouvi-lo falar com tanta dedicação. Era uma das coisas que sempre admirou nele. Você está me olhando estranho, disse Lucas de repente. Ana piscou. Estou? Sim, mas está. Ela sorriu. Só estava pensando. Em quê? Ana respondeu com sinceridade. Em como você parece diferente agora. Lucas inclinou a cabeça. Diferente como? Mais leve. Lucas ficou em silêncio por um instante. Então respondeu com um pequeno sorriso. Talvez seja porque finalmente parei de fingir que você é apenas uma colega de trabalho. Ana sentiu o coração aquecer. Mas antes que pudesse responder, alguém se aproximou da mesa. Ana? Ela virou o rosto. Era Ricardo, o homem que havia feito o convite para jantar dias antes. Ele estava parado ao lado da mesa, com uma expressão surpresa ao perceber que ela estava acompanhada. Olá, Ricardo, disse Ana educadamente. Lucas permaneceu em silêncio, observando a situação com atenção. Ricardo olhou para Lucas e estendeu a mão. Prazer, sou Ricardo. Lucas apertou a mão dele. Lucas. O aperto de mão foi firme, mas havia algo no ar. Uma tensão sutil. Ricardo voltou a olhar para Ana. Eu queria saber se você teve tempo de pensar sobre o jantar. Ana sentiu o olhar de Lucas ao lado dela. Pesado. Atento. Ela respondeu com calma. Sim, pensei. Ricardo aguardou. Ana respirou fundo. Eu agradeço o convite, mas acho melhor não aceitar. Ricardo pareceu um pouco desapontado, mas manteve a educação. Entendo. Ele sorriu. Talvez outra vez. Ana respondeu gentilmente. Talvez. Ricardo se despediu e seguiu pelo restaurante. O silêncio voltou à mesa. Lucas olhou para Ana. Obrigado. Ela inclinou a cabeça. Pelo quê? Por ter recusado. Ana franziu levemente a testa. Eu não fiz isso por você. Lucas pareceu surpreso. Não! Ela sorriu suavemente. Fiz porque percebi que queria estar aqui. Lucas observou o rosto dela por alguns segundos. Mas antes que pudesse responder, 2 médicos passaram pela mesa conversando em voz baixa. Você viu? Parece que o Ricardo está interessado na Ana. Quem não estaria? A conversa foi rápida, mas suficiente. Lucas ficou completamente imóvel. Ana percebeu imediatamente a mudança no olhar dele. Lucas. Ele desviou o olhar. Não liga. Mas ela sabia que ele estava incomodado. Muito mais do que queria demonstrar. Você sabe que aquilo não importa, disse Ana. Lucas respondeu calmamente. Eu sei. Mas a verdade era que algo dentro dele tinha sido despertado novamente. Aquela sensação de perder algo importante. E Lucas não gostava disso. Nos dias seguintes, aquela pequena situação começou a criar um desconforto silencioso entre os dois. Nada era dito diretamente, mas pequenas coisas começaram a acontecer. Lucas parecia mais quieto, mais distante. Ana tentou conversar algumas vezes, mas ele sempre mudava de assunto. Até que em uma tarde particularmente tensa, ela decidiu não ignorar mais. Ana entrou na sala dele e fechou a porta. Lucas levantou os olhos da mesa. Aconteceu alguma coisa? Ela cruzou os braços. Sim. Lucas percebeu o tom sério. O que foi? Ana respondeu diretamente. Você está estranho comigo. Lucas negou. Não estou. Está sim. O silêncio se instalou. Lucas suspirou. Ana, eu só estou ocupado. Ela balançou a cabeça. Não é isso. Lucas finalmente levantou da cadeira. Então o que você acha que é? Ana respondeu sem hesitar. Você está com ciúmes. Lucas ficou em silêncio, porque ela estava certa. Mas admitir aquilo ainda era difícil.
Ana continuou. Lucas, você precisa confiar em mim. Ele respondeu com a voz mais baixa. Eu confio. Então por que está agindo assim? Lucas passou a mão pelos cabelos, claramente frustrado. Porque eu ainda estou aprendendo a lidar com isso. Ana suavizou o olhar. Com o quê? Lucas respondeu finalmente. Com o fato de que você se tornou muito importante para mim. A sala ficou silenciosa. Lucas continuou. E quando alguém se torna importante assim, o medo de perder também aparece. Ana se aproximou dele. Devagar. Lucas. Ele levantou os olhos. Você não vai me perder. Ela segurou a mão dele. Mas você precisa confiar nisso. Lucas olhou para as mãos deles entrelaçadas. Respirou fundo. E então assentiu. Eu vou tentar. Ana sorriu suavemente. Isso já é um começo. Lucas a puxou para perto e a abraçou. E naquele abraço havia algo profundo. Não era apenas carinho. Era a promessa silenciosa de que os dois estavam dispostos a enfrentar juntos qualquer desafio que surgisse. Porque agora eles sabiam que o que existia entre eles era forte. Muito mais forte do que qualquer mal-entendido. E aquela história de amor estava apenas começando a mostrar o quanto poderia crescer. Os dias seguintes ao mal-entendido entre Ana e Lucas trouxeram algo novo para a relação dos dois. Não era apenas carinho, nem apenas aquela alegria silenciosa que vinha desde o primeiro beijo. Era algo mais profundo, mais sério. Era como se ambos tivessem entendido que o que existia entre eles já não era algo passageiro. Agora havia responsabilidade emocional, havia cuidado, havia a vontade sincera de não machucar o outro. Depois da conversa na sala de Lucas, quando Ana segurou a mão dele e pediu que confiasse nela, algo dentro dele começou a se reorganizar. Lucas sempre foi um homem acostumado a controlar as próprias emoções, mas pela primeira vez ele percebeu que controlar não significava esconder. Significava aprender a cuidar do que sentia. E Ana estava no centro de tudo aquilo. Naquela semana, o hospital estava especialmente cheio. Uma série de atendimentos urgentes ocupava grande parte do tempo da equipe. Os dois quase não conseguiam conversar com calma durante o expediente. Mas mesmo na correria, pequenos momentos continuavam acontecendo. Olhares trocados nos corredores. Um toque leve na mão quando se cruzavam. Sorrisos rápidos que pareciam dizer muito mais do que qualquer palavra. Na tarde de sexta-feira, Ana finalmente terminou o último atendimento do dia. Ela estava organizando alguns documentos quando percebeu uma pequena mensagem no celular. Era de Lucas. Você consegue sair alguns minutos mais cedo hoje? Ana franziu levemente a testa. Talvez, por quê? A resposta veio logo em seguida. Quero te mostrar um lugar. Ela sorriu sozinha. Desde que começaram a sair, Lucas vinha mostrando pequenas partes da vida dele que Ana nunca tinha conhecido. Cafés escondidos na cidade, pequenas livrarias, lugares tranquilos onde ele gostava de pensar. Mas havia algo diferente naquela mensagem. Algo misterioso. Ana respondeu. Tudo bem, me espera na saída. Quando finalmente terminou o trabalho, ela caminhou até o estacionamento do hospital. Lucas já estava encostado no carro, esperando. Assim que a viu, ele abriu um sorriso que imediatamente iluminou o rosto dele. Achei que você não conseguiria sair. Ana se aproximou. Também achei. Lucas abriu a porta do carro para ela. Hoje foi um dia difícil. Ana suspirou. Um pouco. Lucas entrou no carro e ligou o motor. Então você merece respirar um pouco. Ana olhou curiosa para ele. Para onde estamos indo? Lucas respondeu com um pequeno sorriso. Você vai ver. A viagem levou cerca de 20 minutos. Aos poucos, os prédios altos da cidade começaram a desaparecer, dando lugar a ruas mais tranquilas. O movimento diminuiu e o céu começava a ganhar tons dourados do fim da tarde. Ana percebeu quando Lucas estacionou o carro em um pequeno mirante. Era um lugar alto, de onde era possível ver grande parte da cidade. As luzes começavam a se acender lá embaixo, criando um cenário bonito e tranquilo. Ana saiu do carro devagar. Lucas. Ela olhou ao redor, encantada. Eu não sabia que esse lugar existia. Lucas caminhou até a beirada do mirante. Eu venho aqui às vezes quando preciso pensar. Ana se aproximou dele. O vento suave mexia levemente nos cabelos dela. É lindo. Lucas observava o horizonte por alguns segundos antes de responder. É. Depois ele olhou para ela. Mas hoje eu não vim aqui para pensar. Ana inclinou levemente a cabeça. Não! Lucas respirou fundo. Vim porque precisava dizer algo.
Ana percebeu que o tom dele havia mudado. Mais sério, mais profundo. Ela ficou em silêncio, esperando. Lucas passou a mão pelos cabelos, um gesto que ela já conhecia bem. Eu nunca fui muito bom com esse tipo de conversa. Ana sorriu suavemente. Eu já percebi. Lucas riu de leve, mas logo voltou a ficar sério. Mas desde que tudo começou entre nós, eu venho percebendo muitas coisas. Hannah observava cada palavra com atenção. E como o quê? Lucas deu alguns passos lentos na direção dela. Como o fato de que você mudou minha rotina completamente. Ana brincou. Espero que para melhor. Lucas respondeu imediatamente. Muito melhor. Ele continuou. Antes de você, tudo era muito previsível. Lucas olhou novamente para a cidade. Trabalho, decisões, responsabilidades. Então voltou o olhar para ela. Agora tudo parece mais vivo. Ana sentiu o coração aquecer. Lucas se aproximou mais um pouco. Eu percebo isso nas pequenas coisas. Ele sorriu de leve. Quando vejo uma mensagem sua no celular. Quando penso em te encontrar no hospital. Quando lembro do nosso primeiro jantar. Ana respirou devagar. Lucas. Ele levantou a mão suavemente. Deixa eu terminar. Ela assentiu. Lucas respirou fundo mais uma vez. Eu sempre achei que manter distância das pessoas era mais seguro. Ele falou com calma. Mas você apareceu e mudou completamente essa ideia. Ana sentiu os olhos ficarem levemente úmidos. Lucas continuou. Você trouxe algo para minha vida que eu nem sabia que estava faltando. Ele parou diante dela. Agora estavam muito próximos. Paz. Hannah não conseguiu evitar o sorriso emocionado. Lucas segurou as mãos dela. Eu sei que ainda estamos descobrindo muitas coisas, um sobre o outro. Ele apertou levemente os dedos dela. Mas existe algo que eu tenho certeza. Ana perguntou suavemente. O quê? Lucas olhou profundamente nos olhos dela. Eu não quero mais imaginar minha vida sem você nela. O coração de Ana disparou. Lucas continuou. Não importa se estamos no hospital, em um restaurante ou simplesmente caminhando pela rua. Ele sorriu. Quando você está comigo, tudo parece no lugar certo. Ana sentiu uma lágrima escorrer discretamente pelo rosto. Lucas levantou a mão e limpou a lágrima com cuidado. Ei! Ela riu baixinho. Você está me fazendo chorar. Lucas respondeu com um sorriso gentil. Não era a intenção. Ana segurou o rosto dele com as duas mãos. Você sabe que acabou de fazer uma declaração muito séria, não sabe? Lucas assentiu. Sei. E tem certeza? Lucas respondeu sem hesitar. Tenho. Ana respirou fundo. O coração dela estava cheio de emoção. Então eu também preciso dizer algo. Lucas ficou atento. O quê? Ana falou com a mesma sinceridade. Desde o começo, eu senti algo diferente quando estava perto de você. Lucas escutava em silêncio, mas eu nunca imaginei que aquilo poderia crescer tanto. Ela sorriu. E agora cresceu. Lucas apertou levemente as mãos dela. Cresceu? Ana assentiu. Muito. Lucas parecia visivelmente emocionado. Então isso significa que... Ana não deixou ele terminar. Ela se aproximou e o beijou. O beijo foi calmo, profundo, carregado de tudo aquilo que os dois estavam sentindo naquele momento. Quando se afastaram, Lucas encostou a testa na dela. Acho que isso respondeu minha pergunta. Ana riu suavemente. Acho que sim. O sol já havia desaparecido completamente no horizonte. As luzes da cidade brilhavam lá embaixo. E ali, naquele mirante silencioso, Ana e Lucas perceberam que o que existia entre eles já não era apenas o começo de uma história. Era algo muito mais forte. Algo que estava crescendo com verdade. Com cuidado. Com sentimento. E naquele momento, ambos sabiam que aquela relação estava se transformando em algo ainda mais profundo. Algo que nenhum dos dois queria perder. Depois daquela noite no mirante, algo dentro de Ana e Lucas se transformou de forma definitiva. Não era mais apenas o começo de um romance. Agora havia uma certeza silenciosa entre os dois, uma sensação profunda de que aquilo que estavam vivendo era verdadeiro, forte e raro. Eles não estavam apenas descobrindo um sentimento, estavam construindo algo real. Nos dias que seguiram, aquela conexão se tornou ainda mais evidente. Lucas parecia mais leve no trabalho. Ana percebia isso nas pequenas coisas, no sorriso espontâneo quando ele a via no corredor, na forma como ele sempre encontrava alguns minutos para conversar com ela durante os intervalos. E Ana também estava diferente. Havia uma tranquilidade dentro dela que não existia antes. Era como se, pela primeira vez em muito tempo,
o coração tivesse encontrado um lugar seguro. Certa manhã, enquanto Ana terminava de revisar alguns exames na sala de atendimento, seu celular vibrou sobre a mesa. Era uma mensagem de Lucas. Você tem um minuto? Ana sorriu ao ler. Tenho. Onde você está? A resposta veio rápido. Na sala de descanso. Ela fechou o arquivo que estava analisando e caminhou pelo corredor. O hospital estava relativamente tranquilo naquele momento. Algumas enfermeiras conversavam baixinho perto do balcão e o som distante de passos ecoava pelos corredores largos. Quando Ana abriu a porta da sala de descanso, encontrou Lucas encostado perto da janela, olhando para fora. Ele parecia pensativo. Você me chamou? Perguntou ela. Lucas virou o rosto e abriu um pequeno sorriso. Me chamei. Ana percebeu algo diferente no olhar dele. Aconteceu alguma coisa? Lucas respirou fundo antes de responder. Talvez. Ela se aproximou. Talvez. Ele passou a mão pelos cabelos, como sempre fazia quando estava tentando organizar os pensamentos. Recebi uma proposta hoje. Ana inclinou levemente a cabeça. Proposta? Lucas assentiu. Um hospital de outra cidade entrou em contato comigo. O coração de Ana deu um pequeno salto. Outra cidade? Lucas confirmou. Sim. Ela tentou manter a calma. E o que eles querem? Querem que eu assuma a coordenação de um novo centro médico que estão construindo. Ana percebeu imediatamente o peso daquilo. Era uma oportunidade enorme. Ela sabia disso. Lucas era um médico extremamente respeitado. Aquela proposta significava reconhecimento profissional, crescimento na carreira e novos desafios. Mas também significava uma coisa: distância. Ana permaneceu em silêncio por alguns segundos. Lucas observava cada reação dela. Você está feliz? Perguntou ela finalmente. Lucas respondeu com honestidade. É uma grande oportunidade. Ana assentiu lentamente. Eu imagino. O silêncio voltou a preencher a sala. Lucas continuou olhando para ela. Mas isso também significa que eu teria que me mudar. Ana tentou sorrir. Eu imaginei. Lucas deu alguns passos na direção dela. Ainda não respondi nada. Ana levantou o olhar. Por quê? Lucas respondeu sem hesitar. Porque você faz parte dessa decisão agora. O coração de Ana apertou de forma inesperada. Lucas. Ele segurou as mãos dela com cuidado. Eu sei que nosso relacionamento ainda está no começo. Ele falou com calma. Mas o que estamos construindo é importante para mim. Ana sentiu uma mistura de emoções dentro do peito. Orgulho, alegria, mas também medo. Você não pode deixar uma oportunidade dessas por minha causa, disse ela suavemente. Lucas franziu levemente a testa. Não é tão simples assim. Claro que é. Ana respirou fundo. Sua carreira sempre foi importante para você. Lucas respondeu com firmeza. E você também é. Ana desviou o olhar por um momento, porque aquelas palavras tocaram fundo. Ela sabia que Lucas estava sendo sincero, mas também sabia que aquela decisão poderia mudar completamente o rumo da vida dos dois. Onde fica esse hospital? Perguntou ela. Lucas respondeu. Em outra cidade, cerca de 3 horas daqui. Ana absorveu a informação. Não era outro país, não era impossível, mas ainda assim seria uma mudança grande. E quando eles querem uma resposta? Em alguns dias. Ana assentiu devagar. Lucas observava o rosto dela. O que você está pensando? Ela respondeu com honestidade. Eu não quero ser o motivo de você abrir mão de algo importante. Lucas respondeu com a mesma sinceridade. Eu não quero tomar uma decisão sem pensar em nós dois. Ana olhou diretamente nos olhos dele. Lucas, ele esperou. Se essa oportunidade faz sentido para sua carreira, você deve aceitar. Lucas ficou em silêncio, porque aquela resposta não era exatamente o que ele queria ouvir. E nós? Perguntou ele. Ana sentiu o coração apertar novamente, mas respondeu com coragem. Nós vamos descobrir um jeito. Lucas apertou levemente as mãos dela. Mesmo com a distância, Ana deu um pequeno sorriso. Se o que estamos construindo é realmente forte, a distância não vai destruir isso. Lucas ficou olhando para ela por alguns segundos. E naquele instante, percebeu algo que fez o coração dele se encher de admiração. Ana não estava pensando apenas nela. Ela estava pensando nele, no futuro dele, e isso tornava aquele sentimento ainda mais profundo. Lucas puxou Ana para um abraço apertado, cheio de emoção. Você é incrível, murmurou ele. Ana riu baixinho contra o peito dele. Não exagera. Lucas respondeu suavemente. Não estou exagerando. Ele se afastou um pouco e segurou o rosto dela.
Eu não sei qual decisão vou tomar ainda. Hannah assentiu. Tudo bem. Lucas continuou. Mas sei de uma coisa. O quê? Ele olhou profundamente nos olhos dela. Não importa onde eu esteja. Eu quero que você continue fazendo parte da minha vida. Hannah sentiu uma lágrima discreta escorrer pelo rosto. Lucas enxugou a lágrima com o polegar. Ei! Ela sorriu. Acho que estou ficando sensível demais. Lucas respondeu com carinho. Acho que isso se chama amar alguém. O silêncio voltou à sala. Mas desta vez, era um silêncio cheio de sentimento. Hannah percebeu naquele momento que o amor entre eles tinha alcançado um novo nível. Agora não era apenas alegria. Era compromisso. Era a vontade de enfrentar juntos decisões difíceis. E aquilo tornava tudo ainda mais real. Lucas aproximou o rosto do dela e a beijou com suavidade. Quando se afastaram, Hannah encostou a testa na dele. Vai dar certo. Lucas sorriu. Eu também acredito nisso. E naquele instante, os dois sabiam que estavam diante de um dos momentos mais importantes da história deles. Uma escolha que poderia mudar muitas coisas, mas que também mostrava o quanto aquele amor era verdadeiro. Porque quando o sentimento é real, ele não foge dos desafios. Ele cresce com eles. E Hannah e Lucas estavam prontos para descobrir até onde aquele amor poderia chegar. Depois da conversa na sala de descanso, algo mudou silenciosamente dentro de Lucas. Durante os dias seguintes, ele continuou trabalhando como sempre fazia. Atendia pacientes, participava de reuniões, revisava exames, conversava com a equipe médica. Tudo parecia seguir a rotina normal do hospital. Mas dentro dele, havia uma decisão crescendo. Uma decisão que não era simples. Não era apenas sobre carreira. Não era apenas sobre um novo hospital. Era sobre o futuro da vida dele. E pela primeira vez em muito tempo, Lucas percebeu que esse futuro não podia mais ser pensado sem incluir outra pessoa. Hannah. Ela estava em todos os pensamentos dele. Na forma como ele imaginava o dia terminando. Na vontade de dividir pequenas conquistas. Na tranquilidade que sentia sempre que ela estava por perto. Lucas passou muitas noites refletindo sobre aquilo. Sentado na sala de casa, olhando pela janela da cidade silenciosa, tentando entender qual era realmente o caminho que queria seguir. A proposta que ele havia recebido era importante. Qualquer médico ficaria honrado com um convite daquele tipo. Era o reconhecimento de anos de trabalho, dedicação e esforço. Mas quando Lucas pensava em aceitar, algo dentro dele hesitava. Não era medo. Era a sensação de que algo muito precioso poderia ficar para trás. Na manhã do quarto dia após receber a proposta, Lucas finalmente acordou com a mente clara. A resposta estava ali, simples, e ao mesmo tempo cheia de significado. Ele pegou o celular e enviou uma mensagem. Hannah, você pode me encontrar no Mirante hoje à noite? Alguns minutos depois veio a resposta. Claro. Aconteceu alguma coisa? Lucas sorriu ao ler. Preciso conversar com você. Hannah passou o resto do dia com o coração inquieto. Ela sabia que aquela conversa provavelmente era sobre a decisão que Lucas precisava tomar. Durante todo o expediente no hospital, ela tentou se concentrar no trabalho, mas os pensamentos sempre voltavam para a mesma pergunta. O que Lucas iria decidir? No final da tarde, ela saiu do hospital e foi direto para casa. Tomou um banho demorado tentando acalmar a ansiedade que crescia dentro do peito. Quando terminou de se arrumar, olhou para o espelho, respirou fundo e saiu. Quando Hannah chegou ao mirante, o céu já estava escurecendo lentamente. As primeiras luzes da cidade começavam a aparecer, criando aquele cenário bonito que os dois já conheciam. Lucas já estava lá, encostado no mesmo lugar onde haviam conversado da última vez. Assim que viu Hannah se aproximando, ele endireitou a postura. Hannah caminhou até ele. Você parece sério, disse ela suavemente. Lucas abriu um pequeno sorriso. Talvez eu esteja. Ela parou diante dele. Já tomou sua decisão. Lucas respirou fundo. Tomei. O coração de Hannah bateu forte, mas ela manteve a calma. E então, Lucas deu alguns passos na direção dela. Antes de te contar, eu preciso dizer uma coisa. Hannah esperou em silêncio. Lucas continuou. Durante muitos anos, eu acreditei que sucesso profissional era a coisa mais importante da minha vida. Ele falou com tranquilidade. Trabalhei muito para chegar onde estou hoje. Hannah assentiu. Eu sei. Lucas olhou para a cidade iluminada por um instante. Que essa proposta que recebi é exatamente o tipo de oportunidade que eu sempre imaginei querer. Hannah sentiu o peito apertar, mas continuou ouvindo.
Lucas voltou a olhar para ela. Só que nos últimos dias eu percebi algo. Ana perguntou suavemente. O quê? Lucas respondeu com uma sinceridade profunda. Que o sucesso não significa muita coisa se você não tem com quem compartilhar. O coração dela disparou. Lucas se aproximou mais um pouco. Quando eu imaginei aceitar aquela proposta, também imaginei ir embora daqui. Ele continuou. Imaginei começar uma nova rotina, conhecer novas pessoas, trabalhar em um novo hospital. Lucas fez uma pequena pausa. E então eu percebi uma coisa. Ana quase sussurrou. O quê? Lucas respondeu que em nenhuma dessas imagens você estava ao meu lado. O silêncio que se seguiu foi carregado de emoção. Ana sentiu os olhos ficarem úmidos. Lucas segurou as mãos dela. E foi aí que eu entendi. Ele apertou levemente os dedos dela. Não importa o tamanho da oportunidade profissional, se eu precisar deixar para trás a pessoa que faz minha vida ter sentido. Uma lágrima escorreu pelo rosto de Ana. Lucas, ele sorriu suavemente. Então hoje de manhã eu liguei para o hospital. Ana prendeu a respiração e disse que agradecia muito pela proposta. Lucas continuou, mas que minha vida estava aqui. O coração de Ana disparou. Você recusou? Lucas assentiu. Recusei. Ana ficou em silêncio por alguns segundos. Ela sabia o quanto aquela decisão era grande. Você tem certeza disso? Lucas respondeu imediatamente. Tenho. Ana perguntou novamente. Não vai se arrepender? Lucas segurou o rosto dela com carinho. Não, ele falou com convicção. Porque o que eu encontrei aqui vale muito mais. Ana sorriu entre lágrimas. O que você encontrou aqui? Lucas respondeu com um sorriso cheio de sentimento. Você! Ana não conseguiu conter a emoção. Ela o abraçou com força. Um abraço apertado, cheio de gratidão e amor. Lucas também a abraçou, sentindo aquele momento com intensidade. Depois de alguns segundos, ele se afastou um pouco. Ainda não terminei. Ana riu suavemente. Ainda tem mais? Lucas colocou a mão no bolso do casaco. Tem. Ele tirou uma pequena caixa. Ana olhou para o objeto com surpresa. Lucas. Ele abriu a caixa. Dentro havia um anel simples, elegante e delicado. Lucas respirou fundo antes de falar. Eu sei que tudo isso aconteceu rápido. Ele continuou. Mas algumas coisas na vida são claras desde o começo. Ana escutava em silêncio, com os olhos cheios de emoção. Lucas segurou a mão dela. Desde que você entrou na minha vida, tudo começou a fazer mais sentido. Ele sorriu. E eu não quero imaginar meu futuro sem você. Ana sentiu o coração bater forte. Lucas então disse as palavras que mudariam tudo. Ana, você quer construir esse futuro comigo? Ela levou a mão à boca emocionada. Você está me pedindo em casamento? Lucas riu. Estou. Ana não hesitou. As lágrimas escorriam pelo rosto, mas o sorriso era enorme. Sim. Lucas colocou o anel no dedo dela, e no instante seguinte, Ana o puxou para um beijo. Um beijo longo, cheio de emoção, cheio de promessas. Quando se afastaram, Lucas encostou a testa na dela. Acho que agora posso dizer com certeza. Ana sorriu. Dizer o quê? Lucas respondeu suavemente. Que aquele jantar que causou tanto ciúme foi a melhor coisa que poderia ter acontecido. Ana riu. Quem diria? Lucas beijou a testa dela. Às vezes o destino encontra formas curiosas de mostrar o caminho. Ana olhou para a cidade iluminada. Depois voltou o olhar para ele. Ainda bem que encontramos o nosso. Lucas segurou a mão dela. E ali, naquele mirante silencioso, os dois sabiam que aquela história tinha começado de forma inesperada, mas terminava da maneira mais bonita possível. Com amor, com escolha, e com a certeza de que o futuro agora seria construído lado a lado. Porque algumas histórias não são apenas encontros, são destinos que finalmente se reconhecem. E o amor de Ana e Lucas era exatamente isso. Um destino que finalmente encontrou o seu caminho. Se essa história tocou você de alguma forma, deixa o seu like no vídeo e se inscreve no canal para não perder as próximas histórias. Ative também as notificações. E agora, eu quero saber de você. Se estivesse no meu lugar, teria tomado a mesma decisão? Deixe um comentário e compartilhe esta história com alguém que precise de inspiração.